Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rony Piovesan, sou Head de Digital Service aqui do Terra, do Grupo Telefônica, e hoje a gente está com a professora Elizabeth Martos para falar um pouquinho sobre imposto de renda. Então, queria agradecer a todo mundo que já está nos ouvindo e dizer que estamos à disposição durante todo o webinar para que vocês enviem as perguntas necessárias sobre o tema, para que a gente possa responder ao longo do programa. Após o programa, as respostas que não forem enviadas ou respondidas durante o webinar, a gente vai enviar para vocês com as respostas exatas. Obrigado, professora, novamente de estar aqui com a gente. A Trevisan é o segundo webinar que participa com a gente para falar sobre um tema super relevante, ainda mais que é um tema que já está agora sendo muito discutido sobre imposto de renda. Então, queria primeiramente agradecer pela presença e dizer que o Terra está muito contente da sua participação e da parceria da Trevisan aqui com a gente. Para começar, professora, você quer falar um pouco de você, se apresentar? Eu acho que seria adequado. Bom, meu nome é Elizabeth Martos, eu sou coordenadora do MBA de Gestão Tributária da Escola Trevisan de Negócios. Eu também milito na advocacia tributária e sou consultora jurídica da DirectBiz, que trata diretamente de vendas diretas. Então, nós atendemos um pool de empresas que estão desde os médios, os pequenos e os grandes. Então, a gente tem essa facilidade de transitar nos ambientes de apurações de todos os tamanhos de empresa, pela experiência acadêmica, pela experiência profissional também. Que bom, professora. Muito obrigado de novo pela participação aqui com a gente. A gente já fez um webinar há 2 semanas atrás falando muito de imposto de renda para pessoa física. E surgiram várias dúvidas, várias perguntas ao longo do programa. E é muito legal que hoje a gente vai focar mais para o MEI, né? Para o pequeno empresário, que é bem o público do Terra Empresas, é onde o Terra Empresas está tentando criar essa relação de consultoria, de apoio, de assistência para esse mercado. Para começar, o que você pode falar para a gente um pouco do imposto de renda para as pequenas empresas? Tem alguma coisa que você já pode abrir e falar um pouco? É muita coisa, mas o que você pode já dizer sobre isso? Assim, o universo da apuração do imposto de renda é um universo muito grande, se considerarmos a forma de apuração. Porque você tem as empresas que têm uma renda grande, uma renda média, uma renda entre média e pequena, e as empresas que têm uma rentabilidade maior em termos de renda, e nesse sentido a forma de tributação é diferente. Para atender todas as formas, né, de desenvolvimento das empresas, o sistema tributário desenvolveu diversas formas de tributação. Então, nós podemos entender que o lucro ele pode ser tributado pela forma do lucro real, do lucro presumido, a forma do Simples Nacional, que eu costumo conversar com os alunos, o Super Simples é o super complicado, não é tão fácil quanto parece, e a forma de tributação da MEI, que foi desenvolvida justamente para trazer a formalidade de diversas atividades econômicas que estavam fora do ambiente tributário, propiciando assim vantagens para esse grupo de pessoas de serem trazidos à formalidade, e inclusive ao final nós vamos ver até algumas vantagens em termos de crédito que são possíveis a serem obtidos conforme a escolha do regime MEI. E em relação especificamente à tributação do regime da MEI, necessariamente é importante identificar. Eu sou uma MEI que pratica uma atividade comercial, presto um serviço, e de acordo com isso eu vou ter um valor fixo mensal a ser recolhido, que pode variar na tabela de 2019 de 50%, R$50, até R$55 aproximadamente, mensalmente, incluindo todos os tributos. Isso é importante. Essa é uma forma, e disso decorrem algumas obrigações também. Já quando eu falo da tributação do Simples Nacional, eu tenho um limite de pessoas, né, de faturamento que pode estar dentro do Simples Nacional. E dentro desse limite eu tenho diversas atividades que são tributadas de forma diferente, de acordo com um anexo à lei que permite a criação da tributação pelo Simples. Então tem o anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4. Então, de acordo com a atividade, eu tenho uma alíquota final total. Dentro da tributação do Simples, eu tenho incluído 9 tributos, uma arrecadação única.
Então, essas metodologias, por exemplo, meios simples, eles facilitam a vida do empresário, porque a forma de apuração é única. Já o lucro presumido tem um outro grau de dificuldade, são diversas espécies tributárias que são recolhidas também, a tributação do lucro, a tributação da renda. Um detalhe que é importante informar a todos aqueles que exercem atividade empresarial é que o imposto de renda não tributa só a renda, tributa também o acréscimo patrimonial. Então, nessas obrigações que eu devo cumprir junto ao fisco federal, que é quem tributa pela renda, que é a União, eu também devo informar variações patrimoniais, como por exemplo, eu sou um MEI e adquiri uma casa e essa casa está registrada no CNPJ da minha MEI. Ou eu sou do Simples Nacional, ou eu sou uma empresa do lucro presumido, mas pressupondo que as empresas são as proprietárias dos imóveis. Então, nessa condição, o valor de aquisição e eu decido vender esse imóvel. Se eu decidir vender esse imóvel e houver uma diferença positiva entre quanto a empresa pagou ao adquirir e quanto ela pagou ao vender, é tributado pelo ganho de capital, que é diferença positiva tributada pelo imposto de renda acréscimo patrimonial, que nós chamamos de ganho de capital. Isso é muito importante, porque muitas vezes os contribuintes, né, pessoas jurídicas, eles pensam, olha, eu vou passar o carro para o CNPJ da empresa, da MEI ou do Simples, e não tem essa dimensão, que toda vez que eu vendo um patrimônio e tenho um ganho de capital, eu tenho que informar, eu tenho que fazer a declaração. Bom ponto, né? Quando você passa um carro, esse exemplo é interessante, né? Quando você passa um carro para o CNPJ, ele começa a ser tributado também como da empresa. Se eu for vender esse carro e na venda houver um acréscimo patrimonial, suponhamos que você tenha comprado o carro e venda ele mais caro do que você comprou. Tá bom. Aí você vai ter um ganho, né? Vai ter um ganho de capital. Imagine que você tenha comprado, vamos chutar um valor baixinho, R$4.000, pagou no carro R$4.000 numa oportunidade única. E aí eu decido vendê-lo por R$6.000 e consigo efetivar essa venda. Então, aí eu tenho uma diferença positiva, que a gente chama de ganho de capital, de R$2.000, e isso pode ser tributado. Então, claro, R$2.000 pode, composto com todas as informações da situação, pode compor uma renda isenta do ganho de capital. Mas quando eu estou falando de valores de imóveis, não é imóvel único, tudo isso adquire um perfil importante. Tudo que tiver no nome daquela empresa. Sim, tem que ser avaliado. Eu comprei por quanto, estou vendendo por quanto. Por quê? Porque o imposto de renda, ele não tributa apenas a renda, ele também tributa o acréscimo patrimonial. Então, é sempre importante pensar. Isso vale para a pessoa física e vale para as pessoas jurídicas, mas muitas vezes as pessoas desconhecem essa informação. Mas, por exemplo, quando eu tenho que encaminhar as informações a respeito da microempresa, né, a microempresa tem os registros de apuração, tem as guias que são realizadas mensalmente pelo programa e tem uma obrigação acessória que é a DEFIS, que ela é anual. Nessa DEFIS, que inclusive está perto a data de envio, que é 31 de março, referente ao exercício anterior. O pessoal tem que correr atrás. Então. Tem que fazer. Já está quase atrasado, né? Quem não tem todas as informações. Essa pessoa pode observar lá que está indicando, houve ganho de capital no período? Se tiver essas transações com bens no CNPJ da empresa, tem que indicar. E aí não é nem só o ganho que é o que você aumentou, né? Da atividade comercial em si, né? É qualquer imóvel atrelado a isso, ou bem atrelado a isso? Isso, bens imóveis, ou por exemplo, eu tenho ações, tudo aquilo que, até as criptomoedas, né? Vai que alguém está no mercado. Até o Bitcoin. Isso, porque são considerados ativos, tem ganho de capital, às vezes comprou por tanto, vendeu por tanto, tem um ganho de capital, isso é regulamentado. Se eu tiver, né, adquirido bitcoins e eles estiverem registrados como ativos de uma pessoa jurídica, lá na DEFIS eu vou ter que falar, vou ter que informar. Como todo mundo vive num ambiente, né, não importa que seja simples, as operações podem ser complexas também, envolver um monte de questões. Isso é extremamente relevante entender. E as pessoas fazem confusão, eu só tenho que declarar renda.
Não necessariamente, estou falando da apuração só do lucro da empresa. Eu também tenho que observar os acréscimos patrimoniais se a empresa for detentora de patrimônio. Tá, seja ela perfeito. simples, seja ela no lucro presumido, no lucro real. Perfeito. Muito bom, professora. Agora, quanto uma empresa, eu sei que essa é uma pergunta complicada, porque eu acho que depende de segmento, depende de atuação, ramo de atuação de algumas outras coisas, né? Mas o que você pode dar assim, de uma média ou mais ou menos por cima, quanto uma empresa paga de imposto? Olha, se nós formos considerar a média de quanto custa a tributação, em torno de 30% do seu negócio, ele tem que ser colocado para tributação. Mas se eu for verificar em termos de quanto de alíquota incide naquele negócio, realmente é segregado por atividade e por operação. Às vezes eu tenho operações que são com a tributação muito mais alta que outras. Atividades industriais, atividades comerciais e além de tudo tem atividades que elas são diferenciadas na forma da prestação. Então, se eu estou no lucro presumido, eu tenho um regime tributário que me permite fazer aproveitamento de créditos. Isso vai gerar um custo menor para a minha atividade. Se eu estou no Simples Nacional, já é diferente. As alíquotas totais do Simples, elas variam de 4,5% sobre o faturamento, a receita dos 12 últimos meses, até 16,9% do faturamento. Grande. Sim, de acordo com a atividade. Por exemplo, logo que se alterou a legislação do Simples, os escritórios de advocacias foram inseridos na tributação de 17%. Não era vantajoso ter um escritório de advocacia no regime do Simples Nacional. Era mais vantajoso estar no lucro presumido. Depois houve alterações legislativas, abaixando, digamos, incluindo a prestação de serviços jurídicos em outra tabela e baixou a tributação para 4,5% sobre o faturamento, que é algo, assim, digamos que é bem incentivada. Para esse segmento foi um ganho importante, né? Sim, foi um ganho importante. E assim tem que ser observado para cada segmento. Então, muitas vezes, por exemplo, a tributação pelo lucro real é um bicho de 7 cabeças, mas de acordo com o volume de despesas que você tem, embora ela seja mais complexa de ser realizada, ela é mais vantajosa. Então é importante entender nada como simular, considerando a sua operação e as suas atividades desenvolvidas. E é fácil fazer essa simulação? Olha, hoje nós temos, assim, felizmente, a possibilidade de contar com a ajuda dos profissionais de contabilidade, que estão muito bem amparados pelos conteúdos que eles adquirem, a forma que estudam o sistema, eles conseguem fazer as simulações. Existem até sites de entidades como o Sebrae, que ajudam ao empreendedor a fazer essas simulações. Entendi. Então, dá para você já ter sabendo o que você vai fazer, já dá para previamente identificar qual o regime tributário mais vantajoso. Claro que de uma maneira mais rápida e mais fácil, o MEI é o mais simples e o mais barato, mas necessariamente não é aquele que te permite ter um faturamento alto por conta dos limites a R$81 mil por ano. Então, se eu estou faturando no ano R$81 mil, eu estou no teto do... E aí é faturamento e não lucro esse limite? Não, é faturamento, não é o lucro. Aí, claro, que para você fazer a tributação, ela é fixa. Então, eu tributo por alíquotas fixas. Então, começando em R$50 até R$55. Não importa se você vai faturar R$3 mil por mês, né, que vai dar em torno de, a cada 10 meses, R$60 mil, ou se você vai faturar o teto, que é R$81 mil. Então, todo mundo vai pagar o mesmo valor. Entendi. E aí passou desse limite de 81 81 mil no ano, aí passa a ser outro... Aí precisa fazer um ajuste na forma de tributação e começar a partir da data que se ultrapassou o limite,
a computar e fazer essa apuração no regime subsequente, que é o de microempreendedor individual. E aí você vai começando a modificar... Do Simples Nacional, desculpem, do Simples Nacional. Então, você passa a ter que calcular a sua tributação com base no regime do Simples Nacional. E aí, tem que ser, essa conversão tem que ser imediata. Ultrapassou o limite, a melhor coisa a ser feita é procurar um profissional de contabilidade. Tá. Tá. Ele tem que também ter um controle muito grande, né? O empreendedor, o microempresário, ele tem que ter esse controle de saber quando passou do limite, né? Pois sim. Porque ele corre um risco de algum momento ele ter algum problema, de ele ter passado, ele nem ter percebido. Sim, o que acontece? Os casos de microempresa que passam do limite permitido pela legislação, que não percebem e acabam continuando a pagar as guias como se elas estivessem no regime de MEI ou no regime do Simples Nacional. Isso quer significar que elas estão devendo tributo naquele mês, naquele ano, e aí vai ficar sempre um saldo de valor de tributo a pagar, porque a forma de apuração está equivocada, e isso pode resultar no quê? Na lavratura de autos de infração, notificações para pagamento com multa e juros, até no regime, claro, ultrapassou o limite do Simples, ele vai ser excluído do Simples Nacional, mas necessariamente vai ter um saldo de tributação alto acrescido de multa e juros, porque não foi ele que se autorregularizou, não foi ele que percebeu que naquele mês passou e já iniciou o recolhimento como se estivesse no lucro presumido, ou se estava no MEI e ultrapassou para o Simples Nacional. É muito importante o controle, porque custa caro o erro ou a falta de atenção. É cara. Entendi. E hoje, geralmente, quem apoia o empresário nesse sentido é algum escritório de contabilidade? Existe um apoio nesse sentido? Existem softwares hoje que podem ajudá-lo? Como é que... Assim, normalmente o escritório de contabilidade, o regime das microempresas é normalmente acompanhado por escritório de contabilidade. Eu acho que o universo dos microempresários individuais, o MEI, que está mais fora dessa classe de pessoas que fruem de serviços de contabilidade, que tem a possibilidade de ter um contador. Mas, para essas pessoas que não estão possibilitadas, basta o controle do caderninho, né, anotar, fazer uma planilha do Excel. Uma boa gestão. Sim, basta ter controle. É economia doméstica, não precisa mais que isso. E na dúvida, recorrer a entidades que possam te auxiliar. Muitas vezes o Sebrae tem um trabalho importante nesse sentido, ou mesmo, por exemplo, consultar em situações como agora nós teremos na televisão, o imposto de renda solidário para pessoa física, mas necessariamente as pessoas chegam com questões ligadas à MEI, porque normalmente toda pessoa que possui uma MEI, ela exerce várias atividades, então ela tem que fazer declaração do imposto de renda, pessoa física, e a gente acaba ali esclarecendo alguns pontos, ajudando as pessoas a se encontrarem nos termos legislativos e como controla a sua receita e os seus faturamentos. Deixa eu até aproveitar que veio uma pergunta já durante o webinar, que é do José Osvaldo Municelli, e ele pergunta justamente isso, tá? Que você acabou de comentar. Ele fala, como é que eu declaro o imposto de renda da pessoa física que é MEI? Pois é, só o fato de você ser MEI, José, né? Senhor José Osvaldo, não significa que você tenha que fazer a declaração do imposto de renda. São um conjunto de fatores. Por que eu tenho que declarar o imposto de renda da pessoa física? Se eu tivesse rendimentos acima do valor de limite para tributação, de repente, se eu sou proprietário de um imóvel acima de 300 mil reais, eu tenho que declarar o imposto de renda. Então, eu tenho que fazer essa cruzamento de informações. Se eu sou MEI, não tive um rendimento pela MEI acima do limite de em torno de 29 mil reais ano no exercício anterior. Se eu não sou proprietário de um imóvel acima de 300 mil reais, eu não tenho que fazer o imposto de renda. Mas necessariamente tem que se observar uma série de critérios que inclusive nós vamos disponibilizar depois. No blog do Terra Empresas. Isso, para vocês entenderem como eu afiro
as declarações de imposto de renda versus a minha condição de MEI, onde eu declaro que é rendimento isento, onde eu declaro que é rendimento tributáveis. O rendimento que eu recebo isento pela MEI não vai ser tributado na pessoa jurídica, na pessoa física, naquela tabela progressiva. Mas aquilo que for extra, aquele plus, são rendimentos tributáveis e aí é considerado tributável sim para o imposto de renda, se estiver acima dos limites dos seus rendimentos naquele exercício. Então é importante entender o método de cálculo. E existe um método de cálculo para identificar a receita tributável como renda dentro de uma MEI. Nossa, professora, isso é complicado. Não é tão simples. Se sua MEI está faturando bem e você como pessoa física está faturando bem, o conselho é: venha para o imposto de renda solidário que ainda tem vaga. Se você... Quais são as datas do imposto de renda solidário? Dia 30 de março e dia 6 de abril. Nós teremos na Trevisan Escola de Negócios. E lá no nosso site tem o link para você fazer a sua inscrição. Então, na dúvida, não declare errado, porque tem que ser feito o cálculo. E além de tudo, o método de cálculo tem um percentual a ser aplicado sobre os seus rendimentos tributáveis pela MEI, de acordo com a atividade. Comércio é uma coisa, outras atividades é outro percentual. Então, nada é tão simples, é um pouco mais elaborado. Você até comentou, tá, professora, que a gente vai disponibilizar no blog do Terra Empresas um material bem mais com os valores por faixa, por ramo, para ficar mais claro. A tributação, ela é um sistema preciso. Então, os dados que precisam chegar àquele que fruiu a informação, eles precisam ser exatos. Então, nós cuidamos muito disso, porque você precisa calcular um valor. Eu sempre falo para os alunos, para todos nós no exercício da atividade, que precisamos calcular um valor. E esse valor, para compor uma guia de recolhimento, precisa ser exato. Inclusive, depois da vírgula, como a professora Márcia... ela me ensinou. Eu acho que era vírgula 27, eu lembro. Exatamente. Então, isso pressupõe informações exatas. Fica muito difícil eu falar, olha, aqui o MEI você tem um percentual que é contribuição, sem indicar, entender a atividade. Mas eu pago na empresa do Simples Nacional, quanto que eu pago de ICMS? Eu preciso saber se você tem essa atividade. Então, lá no blog nós vamos conseguir fazer a planilha, demonstrar por meio de dados numéricos e enquadrar todas as pessoas em todas as situações para ela ter uma visão geral até possível de aferir valores numéricos. Tá, então de novo fica a dica. Depois do webinar, a gente não está disponível ainda no blog, mas depois do webinar a gente vai disponibilizar um material muito mais detalhado com essas informações para que as pessoas possam consultar. Isso. E vai ter o imposto de renda solidário? Isso, para quem está com dúvida aí nos rendimentos como pessoa física e a soma dos rendimentos obtidos pela MEI. Então, tem uma parcela que estiver acima do limite de isenção, é tributável sim, precisa ser declarado lá na ficha de rendimentos tributáveis, mas precisa chegar a esse valor por intermédio de um cálculo, que nós vamos demonstrar. Quais são os impostos para pequenas empresas? Essa é uma pergunta... Você já respondeu um pouquinho, né? Sim, nós vamos falando assim, o que o sistema tributário busca é tributar a todos que exercem atividade econômica, na medida que eles podem contribuir. Então, e aí isso que significa o quê? Cada um contribui na medida que praticamente gera de receita, gera de faturamento. Mas necessariamente por tributos federais, vai ser tributado por tributos federais, estaduais e municipais. Os federais, imposto de renda, quando ofere renda, e o acréscimo patrimonial, que nós não podemos esquecer. Se eu exerço atividade industrializadora, vou ser tributado pelo IPI, principalmente quando eu estou falando daqueles que são permitidos, por exemplo, as microempresas. Então, a microempresa vai ter tributação federal, o imposto de renda, o IPI, a contribuição social sobre o lucro, se tiver empregados ou sócios receberem prolabore, contribuição patronal. Vai ser submetida à tributação a contribuição social sobre o lucro líquido, vai ser submetida à tributação também se realizar exportação, importação, imposto de importação,
A tributação regular, são submetidas à tributação estadual, no caso de se a empresa do Simples Nacional trabalha com venda de mercadorias, então tributação pelo ICMS, se ela trabalha com a prestação de serviços, tributações pelo ISS, que é um tributo municipal. Então, sempre, todos, né, eu falo, os entes federados, eles vão achar um jeito de dar uma mordidinha naquela atividade econômica e sempre por intermédio dessas espécies tributárias. Nós temos no nosso sistema mais de 92 espécies tributárias. Então a gente não escapa. De alguma maneira seremos tributados. Mas mais regularmente as empresas que estão no Simples por essas espécies. E as que estão no regime de MEI, elas pagam um valor fixo que tem uma... Aí eu não posso falar para você, o MEI paga X% de imposto de renda. Não, porque eles pagam um valor fixo mensal, que varia de 50 a 55 reais. E ali está incluído tudo. E aí tem uma repartição de receitas, mas aí é regra de direito financeiro. Veio outra pergunta, professora, que é do Richard Molina, e é um pouco do que nós estamos conversando, tá? Sobre essa parte de impostos, declaração. Sou MEI e não tive renda, e não declarei imposto de renda, no ano seguinte tive que pagar multa. Por quê? Olha, o que acontece? São duas situações distintas. Eu sou MEI e não tive renda. Acontece que uma coisa é você ter a renda no seu CPF, que precisa identificar qual a situação. Seu CPF não teve renda, porque o que acontece? Eu tenho que somar as condições do CPF para declarar o imposto de renda, que não é só a renda, eu tenho que ter uma renda tributável, ou, por exemplo, ser proprietário de imóvel acima de 300, 400 mil reais. Então, isso é importante. Se eu estou nessas condições, necessariamente eu tenho que fazer a declaração do imposto de renda. Tá. Agora, advindo da MEI, aí nós precisamos identificar quanto foi as suas receitas obtidas, qual foi o seu faturamento dessa MEI, quanto teve de faturamento, porque isso é importante identificar para saber se dentro desse faturamento ele ultrapassou o limite de renda tributável da pessoa física. E aí, muito provavelmente, não dá para saber assim exatamente no caso concreto, ele deve ter preenchido a condição para ter que entregar a declaração do imposto de renda e ele não entregou. Aí ele não fala exatamente, mas a multa pela entrega da não declaração do imposto de renda, ela vem informando qual é o motivo. E se não vem informando, o contribuinte tem o direito de se dirigir à Receita Federal e esclarecer. Porque senão vai acontecer o quê? Ele vai ter problemas com o CPF, cancelamento, emissão de passaporte, uma série de decorrências pela não entrega da declaração do imposto de renda. Eu acho que até o próximo tema, um dos temas que a gente vai abordar é sobre isso, que é justamente o que acontece, né? Mas agora o que eu queria falar assim, um pouquinho como declarar o imposto pela primeira vez, né? Como assim? Como é que as pessoas se preparam? Seja o MEI, seja uma microempresa, como é declarar pela primeira vez o imposto da empresa? Olha, quando eu falo de atividades exercidas por MEI e por empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, é necessário entender que as apurações são feitas mês a mês. Então, todo mês eu tenho que entrar no sistema e preencher os dados, as informações para gerar as guias de pagamento. Então, normalmente, você tem que ficar bem adequado para fazer a emissão das notas fiscais, porque todas as pessoas jurídicas, na maior parte das situações, né, exceto algumas situações também, estão obrigadas à emissão de notas fiscais, notadamente eletrônicas agora. E necessariamente para a composição das receitas, como na atividade, por exemplo, do MEI, é possível o abatimento de despesas, mês a mês eu tenho que ter os comprovantes das despesas. Não dá para falar assim, olha, vou esperar chegar a hora de declarar, porque você sempre declara referente ao exercício anterior. E aí vira tudo, vai jogando tudo em qualquer lugar, depois não acha os documentos. Então eu tenho que comprovar, né, as despesas que eu tive no período e fazer a apuração de acordo com as emissões de documentos fiscais, ter a guarda dos arquivos direitinho, para mês a mês ir fazendo essa apuração.
É mais ou menos o que a professora Márcia falou para a pessoa física, né? No final das contas, Sim. você tem um recolhimento mensal Sim. e você tem que guardar aquelas suas despesas do dia a dia para na hora de fazer a declaração de imposto de renda ter a documentação em ordem, né? O que é muito interessante relembrar no imposto de renda é que o imposto de renda, embora ele seja declarado em abril do ano subsequente, ele se refere ao exercício anterior. Isso. E você recolhe até 30 de abril aquele tributo que você não... O saldo faz a composição, aquilo que você já antecipou, por exemplo, você recebe salário, teve retenção de imposto de renda de salário, aí você aponta suas despesas com educação, saúde e você faz aquele ajuste. Mas necessariamente eu preciso entender que tem rendas que eu tributo no mês, não só dia 30 no ajuste. Como, por exemplo, rendimentos de aluguéis. Eu sou uma pessoa física e tenho um imóvel locado. Se eu estou nessa condição, o rendimento de aluguel, eu tenho que recolher o IR no mês subsequente que eu recebi. Então, na declaração de ajuste anual dessa pessoa física, esse IR já tem que estar apontado como recolhido. Perfeito. Quando é rendimentos de aluguéis, que é considerado renda. Então, tem que se atentar para esses elementos que são diferentes também. E aí, a mesma coisa a pessoa jurídica. Por seu lado, na pessoa jurídica não tem o carnê-leão, mas ela não vai recolher tudo no ajuste, né? Ela vai recolher mês a mês. Tanto a empresa, a microempresa individual, que vai pagando DAS mensalmente, como a microempresa que vai refazendo os recolhimentos mensais também. Tá, ótimo. Um outro tema que eu queria explorar um pouco assim, quando a pessoa não declara, até a gente comentou um pouco da pergunta que veio, né? Que tem uma multa, né? Quais as outras penalidades, assim, para as pessoas entenderem melhor de quando você não declara o imposto de renda? Ou assim, às vezes as pessoas podem até errar por erro mesmo, né? Não por maldade, por ingenuidade, por falta de conhecimento. Quais são as penalidades que se tem diante disso? Então, assim, quando nós pensamos em pessoa jurídica, as penalidades dependem também da forma como você faz o envio da sua declaração que está incluída a renda. Por exemplo, as pessoas que estão no lucro presumido, elas fazem a escrituração contábil fiscal, né, por intermédio da ECF, e elas enviam a DCTF. Todas elas são submetidas a penalizações caso não se envie, multa, aplicação de multa. O Simples Nacional, se você não envia, não existe uma previsão de multa, mas necessariamente, se você não declarou, se você não fez a apuração correta, se você não preencheu o sistema com aqueles dados para emitir a sua guia de recolhimento, você vai ter tributo devido. Então, o que vai acontecer? Você não fez as declarações mês a mês, vai ser apurado, o sistema cruza as informações, vai ver que você emitiu documentos fiscais e não fez a sua apuração, não pagou o seu DAS mensal ou não pagou o seu recolhimento via Simples Nacional mensal, e ele vai lançar isso como débito na sua conta corrente, que perante a Receita Federal nós temos aquilo que chamamos de conta corrente. Ele vai lançar isso como débito, esse débito vai para a inscrição em dívida ativa e vai ser cobrado via ação judicial, execução fiscal. Entendi. Teoricamente, tem um teto de valor que se discute para cobrar a execução fiscal, mas essa é um resultado. A partir do momento que vai para a inscrição em dívida ativa, os débitos tributários, os créditos tributários, eles podem gerar inscrição no CADIM. Então, CADIM significa o cadastro dos devedores inadimplentes. Por exemplo, no estado de São Paulo tem. Então, se eu sou uma Simples Nacional, pratico atividade de vendas de mercadorias, lá no meu Simples está incluído uma parcelinha de ICMS. Se eu não paguei naquele mês e emitir nota fiscal, vai ficar constando como devedor. E isso vai ser encaminhado. E aí eu tenho dificuldade do quê? Pode ir para protesto aqui no estado de São Paulo. Então, dependendo da legislação de cada estado, eu tenho um reflexo se eu deixei de pagar o tributo. Um reflexo de um tributo estadual incluído no Simples é esse. De um tributo federal é também ser cobrado, inscrito em dívida ativa,
não necessariamente ter protesto em cartório, mas pode ser cobrado via execução fiscal. E aí tudo isso gera o quê? O CNPJ da empresa fica pendurado em débitos, e aí fica difícil conseguir crédito. E praticar operações no mercado com, digamos, com o que a gente chama de cadastro positivo, né? Não são um devedor. Então, fica tudo isso registrado no histórico, né? Fiscal da empresa. Fica visível de uma maneira geral? Fica visível, porque, imagine, eu vou solicitar crédito, a primeira coisa que vão me perguntar é cadê a sua certidão negativa de débitos? Ela não vai estar negativa, ela vai estar positiva, porque eu não fiz as declarações, eu não fiz os recolhimentos. E também pode significar, se eu fico exercícios seguidos, né, 2 exercícios seguidos, sem enviar as declarações econômicos fiscais das empresas, o CNPJ é declarado inapto. E aí não consegue mais emitir nota fiscal. Sejam elas obrigações. Quando eu falo do Simples Nacional, como a guia informa tudo, recolhimento de tributos estaduais, municipais, federais, eu vou ter prejuízo nos 3 entes da federação. E se eu falo de uma empresa que está como MEI, também. Tá. Então, as pessoas tomem cuidado na hora de fazer a declaração. Isso, cuidado mês a mês, o envio das declarações finais, né? Porque eu tenho a DEFIS como sendo anual no Simples Nacional, mas eu tenho as declarações de apurações mensais e na MEI também. Aproveitando, agora a gente tem algumas perguntas que vieram, tá, ao longo É um tema bem controverso, né? É um tema e as pessoas acabam tendo bastante dúvida, né, sobre esse tema. Até vi uma pergunta do Gustavo Almeida e ele pergunta: qual a vantagem? Você falou bastante do Simples Nacional, do MEI, mas qual a vantagem de ser Simples Nacional? A carga tributária do Simples, para privilegiar as pessoas que têm um limite de faturamento, claro que ela é incentivada. Eu falei que as alíquotas totais começam em 4,5% e vão até 16,5%. Dependendo da atividade, isso é uma rentabilidade alta, é uma economia grande de tributos. E também concentra a facilidade de, o sistema para emitir as guias mensais é disponibilizado num site, não é difícil de fazer. Aí, para fazer a declaração anual, que chama DEFIS, também tem um programa disponibilizado no site e isso facilita. O MEI, a mesma coisa, né? Só que o MEI tem um limite do faturamento. Então, isso é bem interessante. São classes de tributação privilegiadas mesmo. É mais para incentivo, né? Sim, para todos ficarem regulares e desenvolver as atividades econômicas. Aqui tem uma pergunta da Márcia Feitosa, tá? Ela pergunta quais são os impostos, a gente já falou bastante, tá? Mas eu acho que é legal que se ela perguntou quais são os impostos pagos por uma microempresa? Normalmente, dentro do Simples Nacional, que é a microempresa, o regime tributário, nós temos o imposto de renda, o IPI, as contribuições ao PIS, ao COFINS, a contribuição patronal, o PIS, né, já falei, o ICMS, nas situações que ele é devido, e o ISS. Então, fica tudo isso por dentro. E aí, uma coisa que as pessoas precisam entender também, que é importante. Eu sou uma microempresa, eu vou importar mercadorias. Eu tenho que pagar o imposto de importação? Tem. Lá na guia do Simples não está incluído o imposto de importação. Não está incluído o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, se você praticar operações financeiras, não vai estar cobertado pela guia de recolhimento do mês. É importante reforçar isso. Tá, legal. O Varney Brandão. O que acontece com quem se torna MEI e deixa de pagar as contribuições e não usa mais o CNPJ? Olha, o que vai acontecer? Você deixou de pagar, é aquilo que nós falamos, aquela mecânica. Você deve. Por quê? Quando você se declara como praticante do MEI e você emitiu notas fiscais, você tem que fazer os recolhimentos. Se você não fizer, você é devedor daqueles valores que são baixos, mas eles vão se acumulando. Isso vai significar que vão ser os débitos inscritos em dívida ativa da União.
podem futuramente ser distribuídos aquelas ações de cobrança que são as execuções fiscais. Aí você vai para o cadastro de inadimplentes também, né? Infelizmente, se você exercer alguma atividade permitida que tenha a circulação de mercadorias, no caso das empresas do Simples Nacional também, que acaba tendo esses reflexos. E se eu deixo de enviar as informações da MEI também, que tem essa obrigação de enviar informações mensais, relatórios mensais, fazer as guias mensalmente, fazer o recolhimento e os relatórios anuais e as relações de empregados, que o MEI pode ter um empregado registrado, o que vai acontecer? Eu vou ter um problema em relação à minha regularidade fiscal. 12 meses seguidos torna o CNPJ da MEI inapto, ou seja, perde o CNPJ. É bem complicado. É complicado, para quem está começando. Sim. Uma pergunta da Adriana Frota. Como o MEI pode conseguir crédito? Pois é, né? É uma pergunta. Essa daí está fora do mundo tributário, mas nós temos a ciência do quê? A atividade praticada pelo MEI é essencial para a economia. Por quê? Coloca as pessoas numa situação de regularidade, tanto de contribuir para todos por meio da tributação, como formalizar a sua atividade. Isso é muito importante. E nesse sentido, a MEI, né, a mentalidade, a Mens Legis, quando criou a possibilidade de se instituir a atividade formal por intermédio da MEI, era facilitar o acesso dessas pessoas à formalização e ao crédito. E aí criou-se a possibilidade do BNDES conceder crédito, Caixa Econômica Federal, os bancos privados, as cooperativas de crédito, nos limites até R$20 mil, com a exigência de não muitas formalidades e nem garantias, né, para poder que essas pessoas fomentem as economias locais mesmo. Então, é possível sim. No site do BNDES tem a lista das entidades, desculpem, das entidades bancárias, sociedades cooperativas que tenha a possibilidade de disponibilizar esses créditos para os microempreendedores individuais. O Bruno Borges, ele pergunta, o que acontece se o empreendedor tiver um faturamento médio maior que 60 mil no ano? Então, o limite da MEI ele foi alterado para 81 mil. Então, 60 mil você não mudou de faixa ainda, dependendo de quando foi o seu faturamento. Mas, se isso acontecer, você passa a ser tributado proporcionalmente no regime da microempresa do Simples Nacional. Ela passa do MEI para a tributação do Simples, a partir do momento que ela ultrapassa a receita. Mas essa tributação não é só em cima do acima de 81 mil, é de tudo ou ela é só? Não, só do acima, daquilo que ultrapassa. Porque aquilo ele perguntou 61 mil. Até os 61 mil, ele teve o direito adquirido de recolher a tributação conforme MEI. A partir de 81 mil agora... Aí, se ele passar os 2 mil, né, digamos que ele tenha 82 mil de faturamento, até 81 mil... Ele vai no MEI. Isso, ele vai no MEI. O mil que ultrapassou, ele vai ser tributado como microempresa. Ah, entendi. Entendeu? Então não é o montante total. Não pode. Tá certo. Porque senão seria abrir tributação. Tá bom. Ian da Paz. Sou microindividual, simples, nacional. Não tenho bens no meu nome, declaro só meu faturamento ou lucro. O micro já paga todos os impostos mensais. Não pode declarar isenção? Olha, depende de qual foi o faturamento da MEI e o resultado dela. Foi aquilo que eu expliquei no começo. Se você, pela MEI, adicionando a sua renda como pessoa física, ultrapassa o limite de isenção, você tem que voltar para a MEI e fazer um cálculo. Esse método de cálculo nós vamos ensinar nos termos que nós falamos no início por intermédio do blog. O que eu recomendo tem que aferir qual foi, né, esse faturamento dessa MEI nesse exercício. Aferir qual é a renda tributável ali, verificar a parcela isenta de acordo com a atividade. Por exemplo,
tem um método de cálculo que considera comércio, então multiplica o faturamento por 32%, você vai identificar a faixa isenta. Então, do que você faturou, você exclui esse valor e aí você vai achar, exclui as despesas, esse valor, e isso é parcela isenta, o resto é parcela tributável. E aí você põe na ficha de rendimentos tributáveis da pessoa física. Não é um procedimento simples e trivial. Na dúvida, é importante consultar o Sebrae, o contador, uma pessoa que possa auxiliar, tá? Ivana Lins, ela pergunta, não vendo mais de 20 mil por mês, declaro o valor no código 20. Não sei. Preciso declarar também na área de renda variável, detalhando o lucro mês a mês também? Olha, essa pergunta, ela fica um pouco difícil de responder, porque eu não sei exatamente do que ela está falando em termos de eu sou tributada como empresa no Simples, eu estou falando de uma renda de uma empresa do Simples, de uma MEI. É preciso identificar, porque a forma de tributação e o reflexo disso é diferente. O que é importante você pensar que se são 20 mil reais por mês, isso já dá mais que 81 mil reais por ano. Então, já não deve ser MEI. Né? Então, já deveria estar no Simples Nacional. Teoricamente, nós estamos tateando, né? Então, agora, a apuração para você fazer no Simples Nacional é considerando sempre as 12 últimas receitas, para ver qual faixa de alíquota você se encontra e de acordo com a sua atividade. Não dá para falar se não souber a atividade, não dá para dar uma resposta completa que atenda às necessidades. Nós precisamos de informações mais detalhadas. Tá bom, professora Elizabeth, a gente chegou no final. Queria te agradecer novamente pela participação. Por ter vindo aqui, é o segundo webinar que a gente faz com a Trevisan. A gente está muito contente. Primeiro a gente focou muito com pessoa física, agora a gente está focando na pessoa jurídica e acho que foi bastante útil. Tivemos outras perguntas e aí essas outras perguntas a gente vai responder aí ao longo de hoje e a gente já responde para todo mundo e a gente vai disponibilizar o material que a gente comentou com mais detalhes sobre declaração, sobre impostos lá no blog do Terra Empresas. Queria te agradecer e dizer que foi muito importante, eu acho que para o nosso público esse webinar aqui. Eu agradeço o convite na sua pessoa, agradeço ao Terra, agradeço a Trevisan por essa oportunidade de dividir o nosso conhecimento sempre com tantas pessoas que precisam chegar a ele, né? E eu tenho a esperança de poder compartilhar sempre do conhecimento de forma científica com todos aqueles que precisam, para não ter problema com a tributação, jamais. Então é isso, eu queria agradecer quem nos assistiu, quem nos enviou as perguntas, ao público de maneira geral e aos próximos webinars que a gente vamos realizar, a gente vai comunicar ao longo do tempo. Obrigado, tchau.